É um mundo novo que eu conheci, da dramaturgia. Eu tô satisfeita com essa peça, sabe? Assim, a primeira, né, assim, para escrever, assim, coisa que eu nunca imaginava que ia ser tão rápido. É a rapidez do processo da coisa, entendeu? No processo de construção da peça, que da primeira quinta-feira até a quarta quinta-feira, que são 21 dias corridos, a gente escreve uma peça. É que você falou, vocês vão fazer uma peça em tantos dias. A gente imagina que a gente vai ficar muito tempo fazendo ali, né? Basicamente, num encontro, a gente montou a peça. Naquele primeiro encontro que você foi falando, a mensagem, mundo singular, o problema, o protagonista, a gente fez todo o básico ali, né? Mas isso me surpreendeu. Então, quando eu ouvi o Lucas, a primeira coisa eu falava assim, putz, então tudo que eu penso não serve, vou ter que partir para escrever de novo. Só que eu criei de forma dirigida e rolou essa peça. Ela foi, com certeza, a primeira peça escrita por mim de uma maneira dirigida, né? Assim que eu entrei no curso, então eu já fui vasculhar tudo aquilo ali, ler todas aquelas ferramentas que tem lá, e foi logo pipocando ideias. Surgiu a emoção, como a temática, então eu comecei a trabalhar aqui um texto, que é o Romeirandos, é uma homenagem aos romeiros. Olá, eu sou Lucas Arantes, escritor e professor do programa Dramaturgia Online. E nesse workshop de dramaturgia teatral, eu vou te mostrar como você pode escrever uma peça de teatro em até 30 dias, mesmo que seja sua primeira peça, e mesmo que você não tenha ideia do que vai escrever. É isso mesmo, em até 30 dias você terá uma peça escrita, mesmo que seja sua primeira peça, mesmo que você não tenha escrito uma peça antes, e também mesmo que você não tenha ideia do que vai escrever. E você deve estar pensando, mas será que é mesmo possível escrever uma peça nesse curto período e mesmo que eu nem saiba sobre o que eu vou escrever? Bom, eu lhe asseguro que sim, que é possível. Eu digo isso porque eu mesmo já fiz isso e o mais importante, já ensinei outros alunos que fizeram o mesmo. Por exemplo, o Márcio, que estava escrevendo uma história, mas não conseguia dar andamento a esse projeto. E após entrar no nosso programa, ele teve a sua primeira peça finalizada. Sim, eu vim para a dramaturgia com um texto chapado, aquele chamado texto de livro meu, que ele nunca virou. Aí eu entendi, pelo desenho do meu texto, que aquilo era uma peça de teatro. E comecei a viajar naquilo, e aquilo começou a ficar muito interessante. A aventura começa nesse instante, né, de você se sentir desafiado de colocar aquilo para andar como um texto. Mas o engraçado é como a gente se sente desafiado a realizar, né, a fazer. Isso é bacana, né? Ou então a Alcimar, que também, após participar do nosso programa, conseguiu finalizar a sua primeira peça. É um mundo novo que eu conheci, da dramaturgia. Eu tô satisfeita com essa peça, sabe? Assim, a primeira, né, assim, para escrever. Então tá sendo uma experiência extraordinária para mim, sinceramente. Assim, coisa que eu nunca imaginava que ia ser tão rápido. É a rapidez do processo da coisa, entendeu? Então eu mudei ela assim total, radicalmente, e agora estou vendo que a sua sugestão ela ficou bem melhor do que a ideia até que eu tive aqui. Falei assim, eu trabalhei nela, falei assim, nossa, eu não senti tanta emoção da peça assim que eu projetei, como agora depois que eu mudei o campo de visão dela. Então tá bem mais emocionante. E eles conseguiram chegar nesse objetivo porque seguiram um método que torna a escrita mais fácil, trabalhando de forma organizada e não escrevendo sem rumo, sem saber o roteiro, sem saber o que está fazendo. Esse método é fruto de anos de trabalho e estudo. Há mais de 20 anos eu me dedico ao mundo da escrita. Tenho 5 livros escritos e 15 peças teatrais escritas e encenadas. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro livro de escrita criativa que temos conhecimento foi a Poética de Aristóteles. Nele, temos os primeiros estudos sobre dramaturgia, sobre peças de teatro, referência do que fazia uma boa peça.
E é com base nesses anos de estudo e prática que eu criei esse método. Veja bem, não sou um teórico que vai encher vocês de conceitos abstratos e complexos sem nunca ter escrito nada de concreto. Meu caminho é diferente, é de quem realmente fez essa trajetória como escritor. E agora, ainda mais, quero mostrar como isso está ao alcance de todos aqueles que querem escrever uma peça de teatro. E como disse, eu posso fazer isso porque eu já fiz isso 15 vezes. E assim como Aristóteles, eu vi que há formas que possibilitam que você escreva a sua peça de teatro. Só que eu fiz isso de maneira atualizada. E eu compilei isso em 7 fundamentos para você escrever a sua peça de teatro. Bom, então como que eu cheguei nesse método? Como eu disse, além de estudo, eu escrevi 15 peças de teatro. E para falar disso, eu vou precisar voltar um pouco no tempo. Para quem não sabe, eu perdi meu pai com 3 anos de idade e ele deixou de herança para mim uma biblioteca com centenas de livros. E quando ele faleceu, eu era muito novo, tinha 3 anos de idade. E foi por meio dos livros que ele deixou para mim que eu conheci meu pai. Meu pai grifava os livros que ele lia e foi por meio desses grifos que eu ia conhecendo mais sobre ele. Então eu comecei a ver o que ele já tinha lido em vida, para eu ver por onde ele passou. Dentre essas leituras, eu li Barrela do Plínio Marcos. Foi a primeira peça de teatro que eu li. Lendo, eu falei, caramba, olha que interessante, diálogos. Você não precisa de um romance de 300 páginas, onde as palavras estão todas juntinhas, todas comprimidas. Você pode ter espaços e personagens falando e a história vai desenvolvendo, sem muita explicação. A sua imaginação vai funcionando com aqueles diálogos. E eu fiquei encantado com o teatro, eu me apaixonei para o teatro. Eu fui para a encenação inicialmente. Eu tinha um grupo e a gente pagava direitos autorais para encenar peças de teatro de outros autores. Um dia, a gente pagou tanto por direitos autorais e eu pensei, eu acho que eu cansei de ser ator. A gente paga tanto de direito autoral, eu acho que eu vou escrever uma peça de teatro e o direito autoral vai para mim. E além disso, essas peças eram antigas, não dialogava com o nosso tempo. Então, além do ganho financeiro, escrever peças contemporâneas que falavam sobre aquilo que eu vivia ou sobre os pensamentos que eu tinha e que meu grupo tinha e que as pessoas do mundo hoje têm, foi que me impulsionaram a escrever peças autorais e ser um autor de teatro. E aconteceu de tanto eu ter lido, de me debruçar sobre os livros que meu pai deixou, eu consegui escrever uma peça de teatro em 3 dias. Mostrei para o grupo, eles adoraram e eu comecei a minha trajetória como dramaturgo com a peça Suspensão. E com uma peça que eu escrevi em 3 dias dentro do meu quarto, eu faturei mais de R$ 10.000 naquele ano. Isso de direitos autorais. Depois disso, eu não parei mais de escrever. E na medida que eu ia escrevendo novas peças, eu também fui dando oficinas e cursos sobre escrita. Nós tínhamos o Espaço Cultural A Coisa, em Ribeirão Preto, que existe até hoje, com várias atividades culturais. Entre elas, as oficinas e cursos na área da escrita que eu ministrava. Com o tempo, foram surgindo novas peças e mais alunos. Como já falei, foram mais de 15 peças de teatro e centenas de pessoas já fizeram a minha oficina literária. Bom, não adianta aqui eu só mostrar as peças sem mostrar um pouco sobre o registro dessas peças. Olha só que interessante. Aqui era o cartaz de Suspensão, aqui uma foto dos atores. Essa foto foi tirada lá em São Paulo. Essa foto, inclusive, saiu numa crítica no estado de São Paulo falando sobre esse espetáculo. Aqui outros cartazes, aqui do ensaio sobre o sonho. Essa aqui é uma foto que eu mesmo tirei numa represa de uns amigos meus. Aqui o cartaz da peça Ar Vazio, que para mim a peça é impossível alguém assistir essa peça e não chorar. Não que é impossível, mas que era muito comum no meio do espetáculo as pessoas estarem chorando, porque é muito bonito mesmo. Aqui a foto do espetáculo Baravel, com 2 atores, aqui o Ademir Esteves, que fez o filme Mal Nosso, ele é protagonista do filme Mal Nosso, que está no Netflix, você pode assistir, ele foi o protagonista dessa minha peça Baravel, e a Maria Angélica Braga, que é uma atriz, ela é sobrinha da Sônia Braga, também os dois encenaram
essa minha peça de teatro que chama Baravel. Aqui foi reportagens que saíram sobre esse espetáculo. Aqui o Abismo com os atores, aqui foi no festival de teatro que ele acabou acontecendo, matérias do jornal. Aqui o Júlio César no Brasil, que é o Imperador dos Trópicos, foi a peça de teatro mais política que eu já escrevi, bem interessante, foi algo que impactou muita gente, os atores inclusive. Aqui eu acabei fazendo uma cena, eu acabei sendo o ator da peça também, eu também estou aqui na reportagem. Aqui é sobre o espetáculo Edifício London, onde aqui eu estou dando uma entrevista no Metrópolis da TV Cultura. Aqui é o projeto Novas Narrativas Teatrais, onde eu dei uma oficina de dramaturgia e depois nós encenamos esses textos. Eles foram encenados no palco com atores. Bom, e aqui um curso que eu ministrei na SP Escola de Teatro, que foi o Dramaturgia para Novas Mídias, onde eu ministrei a oficina na parte teórica, na parte prática, e depois, ao final da oficina, nós fizemos a leitura dramática dos textos. Então, eu gosto de alinhar isso no meu método, onde eu ensino a parte teórica e prática para o aluno poder escrever a sua peça de teatro e se tornar um dramaturgo, se tornar um escritor de teatro e um escritor como um todo, porque a base da literatura é a dramaturgia. Então, eu gosto que o aluno ele tenha esse resultado da peça de teatro dele até chegar numa leitura dramática, para ele quase enxergar essa encenação e, num futuro próximo, ele poder ver essa peça encenada. Participei de vários eventos sobre escrita e promovi um congresso sobre dramaturgia. E depois de tanto escrever, depois de tantas aulas, alunos e alunas, cheguei no método que eu considero o melhor para quem quer escrever uma peça de teatro, podendo isso ser realizado em até 30 dias. Isso mesmo que seja a sua primeira peça. E por que eu vou compartilhar isso? Porque muitas pessoas pensam e sonham em escrever uma história. E muitas delas não sabem que começar por uma peça de teatro é a maneira mais fácil e prática de contar uma história. Além disso, dominando os fundamentos da dramaturgia e escrevendo uma peça de teatro, é possível escrever qualquer outro gênero e estilo literário. Porque todos bebem da dramaturgia, que é a fonte da criação de histórias. E não sabendo disso, você acaba deixando de contar várias histórias por meio das peças que você poderia ter escrito. E deixando de escrever as suas peças, são oportunidades que você está deixando para trás. Bom, você pode escrever uma peça para montar com o seu grupo de teatro, ou então escrever a peça para apresentação na escola. Você pode escrever peças para empresa. Teatro é uma ótima forma de você transmitir conhecimento. Imagine que ao invés de ficar 1-2 horas ouvindo uma palestra sobre determinado assunto, as pessoas pudessem assistir uma dramatização. Seja uma escola, em uma empresa, ou associação, ou corporativo, ou na igreja. As pessoas serão tocadas de outra forma e você poderá transmitir melhor o que você precisa passar. E não é só isso. Sabendo como escrever, você pode participar de concursos de dramaturgia. Em 2021, somente 3 editais tiveram mais de R$1.200.000 em premiação. Imagine você pegar uma parte disso. Olha só, o prêmio Funarte de Dramaturgia foi um desses editais. Aqui um outro edital, que é da 8ª Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos do Centro Cultural São Paulo. Olha esse outro aqui, é o edital PROAC Express, onde você recebe dinheiro por ser dramaturgo, por ser escritor. Olha só, então em média, só esses 3 editais entregaram R$33.000 para cada contemplado. E olha só, quantos dramaturgos você conhece? Será que você não está deixando uma oportunidade de ouro na mesa? Então é o seguinte, você pode ganhar um edital para escrever ou por ter escrito uma peça de teatro. Segundo, você pode ganhar direitos autorais para que essa peça seja montada. Ou seja, tem edital que é para montar esse seu texto. E terceiro, você pode ganhar um edital, escrever e ganhar um edital, tendo a sua peça de teatro escrita, para essa peça ficar em cartaz, você poder divulgar, enfim, você pode tanto ter
por conta de recursos pessoais, investir na sua peça como uma empresa e essa peça ficar em cartaz e você ganhar a bilheteria com isso, ou você pode buscar nos editais de dramaturgia que existem no Brasil inteiro para que a sua peça seja montada e centenas e milhares de pessoas possam ver a sua ideia no palco. Bom, além dessa oportunidade com dezenas de editais para dramaturgos e escritores de teatro, tem uma coisa que é muito importante e às vezes é isso que você está buscando, que é a satisfação pessoal de ter a sua história escrita, de ter uma peça de teatro escrita, de ver a sua peça de teatro em uma leitura dramática e, quem sabe, ver a sua peça de teatro nos palcos, sendo encenadas, não uma, duas ou três vezes, mas dezenas de vezes. Não há nada mais emocionante para um ser humano do que ele escrever uma história e as pessoas serem tocadas por essa história. Eu, sinceramente, recomendo que você passe por isso em algum momento da sua vida, que você possa escrever as suas histórias, escrever a sua peça de teatro e outras pessoas serem emocionadas, do ator, das pessoas que forem encenar essa peça, da equipe técnica, das pessoas próximas a você, até pessoas desconhecidas. Eu tenho certeza, se você quer escrever uma peça de teatro, você vai conseguir isso. Então, o que te impede de escrever as suas peças? A verdade é que às vezes as pessoas até começam a escrever uma peça, mas acabam parando no meio do caminho, pois não conseguem organizar e concluir as suas ideias. Isso é muito comum. Muitas pessoas começam a escrever, mas não conseguem terminar. Têm uma ideia, começam a escrever, mas não sabem onde querem chegar. Há uma forma muito melhor e eficaz de escrever um texto. E não é simplesmente pegar uma ideia e começar a escrever. Definitivamente não. E por que eu falo isso? Porque muitos acham que basta ter uma ideia e começar a escrever. Olha só, se até hoje você fez isso, teve ideias e simplesmente começou a escrever, olha só, eu te asseguro que esse é o jeito errado de você escrever uma peça de teatro. Ter uma ideia e começar a escrever sem ter uma organização e os fundamentos da dramaturgia é o jeito errado de você escrever uma peça de teatro. Escrever uma peça é uma jornada, que terá uma história, personagens, conflitos. E essa jornada é como se fosse uma viagem. Agora imagina que você quer ir para algum lugar, uma praia. Você está em São Paulo e quer ir para a Praia da Enseada, no Guarujá. É uma viagem, então você sabe o destino. E conhecendo o destino, é possível melhor organizar a sua viagem. Buscar pelo melhor caminho a seguir, quais são as estradas, quais são as paradas, ter uma noção do tempo que você levará para chegar até lá, o que levar no carro, se o combustível está cheio, se você está bem ferramentado, se o carro está em ordem, se você está com tempo disponível para tal, qual que é a velocidade para você chegar até a Praia da Enseada. Enfim, são muitas variáveis, mas se você tiver o conhecimento, e isso é adquirido aos poucos, primeiro você já adquiriu como dirigir um carro, depois você já adquiriu a habilidade de ultrapassar um carro se for o necessário, você já adquiriu a habilidade de ter que encher o tanque do carro para o combustível não acabar, enfim, são vários conhecimentos que fazem parte dessa jornada de você chegar de São Paulo até a Praia da Enseada, por exemplo, assim como escrever uma peça de teatro. São vários conhecimentos, várias ferramentas que vão fazer você escrever a sua peça do começo ao fim. Sabendo onde se quer chegar, é mais fácil. Você investe um tempo na organização da sua viagem e ela será mais tranquila. Na hora que você ligar o carro para partir, já saberá aonde ir e se está preparado. Pois, como disse Shakespeare, estar preparado é tudo. Agora, imagine que você decide ir para uma praia, mas não sabe qual praia, onde ela fica. Se não sabe onde ela fica, como que você vai chegar? Aí você acaba ouvindo opiniões das pessoas que nunca foram até uma praia. E aí, aonde você acha que isso vai dar? Daí então você pode me dizer, mas é bom sair sem destino, ir para uma aventura numa praia que eu nem sei ainda qual é. Então eu também posso começar a escrever e ver até onde eu vou, adoro surpresas. Olha, essa visão é muito romântica, mas eu vou te falar um segredo, não sei se você sabe, mas na prática isso não funciona.
Esse é o jeito errado, sinto muito. Mas se ninguém te disse isso até agora, eu preciso te dizer. Começar a escrever sem saber onde se quer chegar é o jeito errado, não funciona. Para se chegar a algum lugar, a algum objetivo, deve-se saber para onde está indo. E a partir do momento que você sabe para onde está indo, você até pode escolher diferentes caminhos. Isso sim é possível. Mas se é fundamental saber para onde se vai, então você precisa saber o final da sua peça. Uau! É isso, eureka! Parece loucura, mas antes de você começar a escrever a sua peça, você precisa saber o final da sua história. Mas aí vem a pergunta: como que eu saberei o final da obra se eu não tenho a ideia do que vou escrever, nem o que eu vou escrever? Como se faz para saber o final da peça antes mesmo de escrevê-la? Parece difícil, mas eu vou te mostrar que não é. O mais importante nesse momento é pensar no que passamos aqui nessa aula, das possibilidades que você tem sabendo escrever um texto teatral, seja as diferentes áreas de atuação ou até mesmo a participação em concursos ou editais, e pelo que consideramos ser o aspecto mais importante, que é a satisfação de uma obra teatral escrita, finalizada. E agora você sabe que muitas pessoas começam escrevendo do jeito errado, que elas não pensam no final, e saber o final é fundamental para começar a escrever bem a sua história. Essas coisas você já entendeu, mas ainda assim pode se perguntar: mas será que eu consigo escrever mesmo uma peça de teatro? Bom, eu te afirmo que sim, mas você precisa assistir a aula 2 desse workshop. Porque eu vou te falar o que você precisa para saber o final da sua peça antes de escrevê-la. Como que você consegue isso, mesmo que seja a sua primeira peça, mesmo que você não tenha ideia do que vai escrever. Isso em até 30 dias. Então é muito importante que você assista a próxima aula. Agora que chegamos ao final desse nosso primeiro encontro, eu vou pedir para você deixar o seu comentário nessa aula. E também, caso você ainda não nos acompanhe em nossas redes sociais, eu vou pedir para você nos acompanhar no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Então, acompanhe o programa Dramaturgia Online nas redes. Então é isso. Nos vemos na próxima aula. Até lá! No processo de construção da peça, que da primeira quinta-feira até a quarta quinta-feira, que são 21 dias corridos, a gente escreve uma peça. Parte do zero, escreve uma peça, como eu escrevi esse, e meus colegas também escreveram. É uma experiência muito interessante e, para mim, serviu como, eu espero seja um ponto de partida para uma nova experiência como dramaturgo. Aí a gente tinha, assim, eu escrevia muito em cima de algum tema já existente, né? Eu pegava uma música do meu marido, por exemplo, e criava uma peça em cima daquela música que ele tinha feito. Ou uma lenda, alguma coisa assim. E naquele momento que a gente começou aqui, você falou, esquece e faz uma coisa nova. Então, realmente, essa peça que a gente criou aqui foi uma coisa que eu criei também. Eu não tinha pensado nunca nisso, essa coisa de morte, de empatia. Eu nunca tinha pensado nisso. E foi realmente surgindo naquele momento. Então, eu tive esse benefício, né, de saber que eu posso criar uma coisa nova. E, acima de tudo, o que eu assim, curti muito foram as ferramentas. Eu consegui identificar algumas que eu já usava, mas não sabia que tinha nome, né? Assim, que era uma técnica, mas que eu usava. E toda a técnica assim, que a gente não conhecia. Então, foi muito proveitoso para mim. E vai continuar sendo, porque, né, a gente vai ter acesso, então é uma pesquisa que a gente vai constantemente poder olhar, né? É que você falou, vocês vão fazer uma peça em tantos dias, né? A gente imagina que a gente vai ficar muito tempo fazendo ali, né? Basicamente, num encontro a gente montou a peça, né? Naquele primeiro encontro que você foi falando a mensagem, mundo singular, o problema, o protagonista, a gente fez todo o básico ali, né? Mas isso me surpreendeu, essa
rapidez de pensamento que você teve de montar dessa forma, desse método que você criou, assim, de etapa por etapa, entendeu? Eu tô satisfeita com essa peça, sabe? Assim, a primeira, né, assim, para escrever. Então tá sendo uma experiência extraordinária para mim, sinceramente. Assim, coisa que eu nunca imaginava que ia ser tão rápido. É a rapidez do processo da coisa, entendeu? Então, a dramaturgia, agora estou vendo assim, o quanto é importante e simples, que eu vi assim, eu achava que era um bicho de sete cabeças. Isso era, para mim, dramaturgia era para essas pessoas, os grandes, né, as pessoas diplomatas, essas pessoas que sabe tudo, inteligentíssimas, mas não, gente. Dramaturgia está em todo, está no campo, na roça, na cidade, em todos os lugares ela está. Até onde você nem imagina. Então, quando eu ouvi o Lucas, a primeira coisa eu falava assim, putz, então tudo que eu penso não serve. E agora? Vou ter que partir para escrever de novo, né? Para criar isso de novo. Só que eu criei de forma dirigida, conforme o Lucas ia dizendo para fazer. E rolou essa peça, entendeu? Ela foi, com certeza, a primeira peça escrita por mim de uma maneira dirigida, né? Correta, com os toques do Lucas. Qualquer outra tentativa que eu tenha feito antes, ela não observava essas coisas que o Lucas mostrou, né? Vamos dizer, o mapa, como a trilha, né? Ela já vai dando para você a sua criação. Assim que eu entrei no curso, então eu já fui vasculhar tudo aquilo ali, ler tudo, né? Todas aquelas ferramentas que tem lá, e fui logo pipocando ideias. E peguei assim, no Google mesmo, aquelas emoções e tal, e surgiu a emoção, como a temática, como apareceu fé. Nem é muito a minha praia, digamos assim, eu não trato muito desse tema, mas me veio. Então eu comecei a trabalhar aqui um texto, que é o Romeirandos, é uma homenagem aos romeiros, né? Esse povo de fé que vem para a nossa região. Então surgiu esse trabalho.